A gente vive completamente cercado por dados, né? Cada clique, cada compra que fazemos, toda interação, tudo isso gera um fato novo. Mas como é que essa avalanche de informação bruta se transforma em algo que a gente pode realmente usar? É essa jornada fascinante que nós vamos desvendar hoje, o caminho de um simples dado até se tornar uma decisão poderosa. Pois é, essa é a pergunta de ouro que guia toda a nossa conversa. E a resposta, olha, não é mágica não, é um processo bem definido. Existe um caminho bem claro que pega um número solto e o transforma na base de uma estratégia de algo realmente inovador. Vamos começar a trilhar esse caminho juntos? A primeira parte da nossa jornada é entender o que seria uma espécie de linha de montagem do valor. É um pipeline, sabe? Com 4 estágios bem claros que pegam fatos crus e transformam em insights que valem ouro. E aqui estão os 4 degraus dessa escada. Dados, depois informação, aí vem o conhecimento e lá no topo, a inteligência. Cada etapa se apoia na anterior, sempre agregando mais valor, mais significado. Para ficar mais fácil, vamos pensar na construção de uma casa. Primeiro, a gente precisa do quê? Dos tijolos. Tudo, absolutamente tudo, começa com os dados. Eles são a matéria-prima, são os fatos puros, sem nenhum contexto. Pensa numa lista de números de vendas, assim, jogada numa planilha. Sozinhos, eles não dizem muita coisa. São só os tijolos esperando para a gente começar a construir. O passo seguinte é transformar dados em informação. É aqui que a gente começa a colocar ordem no caos. Quando a gente pega aqueles números de vendas e organiza por região, por produto, pronto. Os dados brutos viram um relatório útil. Na nossa analogia, a gente está começando a levantar as paredes da casa. A jornada continua e chega no conhecimento. E é aqui que o fator humano faz toda a diferença. É quando a gente pega aquele relatório de vendas e cruza com a nossa experiência, com o que a gente já sabe, para achar padrões. É o gerente que olha os números e entende o que eles realmente significam para o mercado. Agora sim, nossa casa tem um teto, já tem um propósito. E finalmente, no topo da pirâmide, a gente alcança a inteligência. Inteligência é a ação. É a habilidade de usar todo esse conhecimento para prever tendências, para tomar decisões de verdade. É a empresa que usa esses insights para lançar um produto novo que vai ser um sucesso. A casa está pronta. E agora a gente decide como vai viver nela do melhor jeito possível. Certo. Agora que a gente já entendeu esse fluxo de valor, vamos dar um passo atrás e olhar para os próprios blocos de construção. Os dados não são todos iguais. Eles não vêm num formato único. Eles existem em diferentes formas, diferentes estruturas. Pensa que os dados existem numa espécie de espectro de organização. De um lado, você tem o caos completo. Do outro, a ordem perfeita. E ali no meio, tem o equilíbrio. Vamos explorar agora os 3 tipos principais que a gente encontra nesse espectro. Vamos olhar para os extremos primeiro. À esquerda, os dados estruturados. São aqueles dados que a gente adora porque são super organizados. Planilhas, bancos de dados, tudo bonitinho em linhas e colunas. Já à direita, bom, aí é o mundo selvagem dos dados não estruturados. E-mails, posts em redes sociais, vídeos, áudios. Eles não têm um modelo fixo e são muito mais difíceis de analisar. E entre esses 2 mundos, a gente tem os dados semi-estruturados. Pensa neles como se fosse um documento com títulos e parágrafos. Não é uma tabela super rígida, mas também não é um texto corrido sem nenhuma organização. Eles têm alguma estrutura, como tags em arquivos XML ou JSON, e isso dá uma certa flexibilidade. Agora se prepara para essa estatística que é bem surpreendente. Só 20% dos dados que as empresas têm são estruturados, aqueles bonitinhos. A grande maioria, uns 80%, é não estruturada. Isso mostra um desafio gigantesco, claro, mas também uma oportunidade imensa para quem conseguir extrair valor de textos, de imagens, de vídeos. Bom, agora que a gente já entendeu as formas dos dados, vamos ampliar um pouco o nosso foco. Porque, independentemente de serem estruturados ou não, o que acontece quando esses dados viram um recurso público, acessível para todo mundo? É aí que entra o conceito de dados abertos. Para um dado ser considerado de fato aberto, ele precisa seguir umas regrinhas bem importantes. Ele tem que ser completo, vir direto da fonte, ser fácil de acessar, tanto por pessoas quanto por computadores, e o mais importante, a licença tem que permitir que qualquer um use, modifique e compartilhe livremente. Na essência, é informação sem barreiras. Ok, legal. Mas por que ter todo esse esforço para abrir os dados? Qual é o impacto real disso no nosso mundo? Vamos ver como isso funciona na prática.
Os benefícios dos dados abertos, olha, são enormes. Eles são um motor para a transparência, permitindo que a sociedade fiscalize o governo, por exemplo. Mas o impacto vai muito além. Eles estimulam a inovação, criam novas oportunidades de negócio e ajudam a melhorar os serviços públicos para todo mundo. Resumindo, quando governos e instituições compartilham dados, eles não estão só sendo transparentes. Eles estão, na verdade, fornecendo combustível para a inovação. Startups criam aplicativos, pesquisadores fazem novas descobertas e os serviços públicos podem se tornar muito mais eficientes. Então, nós percorremos todo esse caminho, desde um fato bruto até um recurso público que pode, de verdade, transformar a sociedade. A jornada dos dados é, sem dúvida nenhuma, muito poderosa. E isso nos deixa com uma pergunta final. Sabendo de todo esse potencial, como nós podemos usar essa jornada para resolver nossos maiores desafios e construir juntos um futuro mais inteligente e mais transparente?